Como é que tu vai me dizer isso, Arthur? Poxa, Arthur, tu tá dramatizando, agora tu vai trabalhar numa novela mexicana desse jeito, né? Tá muito dramático isso. Bom, então eu trouxe algumas informações para vocês entenderem o quanto isso é importante. Tá? O mega vazamento de um banco de dados nacional que expôs informações confidenciais de milhões de brasileiros. O caso é considerado como o maior vazamento de dados da história e pode trazer consequências graves para muita gente, porque são informações sensíveis e que agora estão aí disponíveis no submundo da internet e facilitam a aplicação de fraudes e golpes. Então aqui, que eles estão falando para a gente, a CNN, né, que é um canal internacional, está em todo mundo, vem trazendo a importância da proteção de dados. Porque esses dados que são vazados de uma maneira inocente, eu não me precavi, pegaram a planilha, pegaram lá uns papéis, esses papéis eles vão acabar no submundo. Esses papéis eles vão acabar aí na Deep Web. E o pessoal começa a usar essas informações para aplicar golpes. Então a LGPD ela vem para coibir isso, para evitar que isso aconteça. Fez sentido para vocês? Bom, mas não é só isso, tem mais. O roubo de dados pessoais é um dos crimes que mais crescem aqui no país. As vítimas ficam impotentes e sem ter como reagir. Os pedidos de fiscalização sobre vazamento de informações dos brasileiros de um ano para o outro mais do que dobrou. Muitas vezes os dados são usados por criminosos para extorquir as vítimas. Carlos trabalhava quando recebeu um e-mail, uma mensagem ameaçadora que tinha informações pessoais e as senhas dele de diversos aplicativos. Falando sites que eu acessava e me ameaçando, dizendo que tudo que eu acessava pelo celular ele poderia postar na internet e poderia publicar para meus amigos, meus familiares. O e-mail foi enviado por um homem que se dizia ser um hacker. A mensagem afirmava ser o único aviso e que não tinha acordo e queria trocar dinheiro por silêncio, ou seja, para que o tal hacker não divulgasse os dados pessoais, Carlos deveria pagar. O valor era de R$3.000 em criptomoedas. Só depois que a transferência fosse feita, o criminoso prometia pagar todo o material. Carlos não pagou e, por enquanto, não teve nenhum problema, mas a dúvida permanece. Eu não tenho a menor ideia de como ele conseguiu isso. Carlos denunciou o caso à polícia e o vazamento é investigado. Então aqui vocês veem o impacto disso no mundo real, né? Esse é um dos casos, o Carlos, né? Depois a gente vai ver outros aqui. O pessoal acaba sendo acometido de crime porque onde é que conseguiram o telefone dele, o nome dele? Como é que sabiam que ele acessava a internet? Provavelmente grande parte do que falaram é mentira. Ninguém tinha dado nenhum dele a respeito do que ele acessava. Mas sabiam que ele podia estar com problema. Para alguém que acessa conteúdo criminoso, vamos dizer assim, a pessoa vai pagar. Para não ser exposta, né? Entende? Então, para ele não colou, mas para quantos colou? Da onde é que saíram esses dados? Como é que conseguiram o nome dele? Como é que conseguiram o telefone dele? Passando frente. Um banco de dados que não está protegido. Uma pastinha do arquivo morto que saiu debaixo do braço de alguém. Infelizmente é assim que funciona. E os criminosos, eles são extremamente treinados para fazer isso. Os criminosos, eles têm uma capacidade chamada engenharia social que eles utilizam justamente para convencer vocês que o que vocês estão fazendo é certo, é legal. E aí eles se apropriam de dados de vocês. Às vezes uma senha, às vezes uma informação que é importante. E com aquela informação eles vão escalando e conseguindo mais informações. Por isso a importância de manter sempre o sigilo sobre as questões. Né? Vítimas do CPF clonado lidam com um inimigo invisível. E o que é pior, mesmo quando buscam a polícia, se sentem impotentes contra os telematários. Na terceira reportagem da série especial, nossos repórteres mostram, com exclusividade, como hackers conseguem acessar milhões de dados. Milhões de dados, então, né? Através de CPF. Vocês estão vendo? É tudo mainstream, né?
Record News, CNN, Band vai aparecer daqui um pouco mais. Isso tudo está no jornal. São informações que estão divulgadas aí de uma forma bem ostensiva, né? Ah, mas eu não vi, Arthur, eu não sabia. Bom, mas está sendo feito o trabalho, né? O pessoal está divulgando. A LGPD está há 5 anos aí no mercado já. Ela foi promulgada em 14 de agosto de 2018. Vai ter 5 anos agora em agosto. A gente precisa cuidar disso. A clínica está cuidando, tanto que eu estou aqui falando para vocês a esse respeito, né? Mas quantos outros estão deixando os dados de vocês em risco? Isso é um alerta, porque vocês são responsáveis pelos dados de vocês também. Vocês têm que exigir o cumprimento da legislação. Ah, fui na farmácia São José, vou comprar uma aspirina, vou comprar um... Qual é o teu CPF? Uma forma bem tranquila, assim. Alguém de vocês já perguntou para que eles querem o CPF? Ah, é para conceder desconto. Não precisa do meu CPF para conceder desconto. Se tu tem desconto para conceder, tu me consegue. Se tu não tem desconto, tu não me consegue. Tu tá comprando o meu CPF, é isso? Para quê? Qual é a importância dessa informação? Por que isso é valioso? Ah, eu vou lá na manicure, lá no pedicure e tal, eu deixo meu telefone lá, deixo meu e-mail. Como é que essa pessoa está cuidando dos meus dados? Cabeleireiro, tipo, agendei lá no salão, meu horário. Meu telefone, para quem está passando esse telefone? Qual é a garantia que eu tenho que o meu telefone está protegido? Porque na maior parte das vezes, não é por querer que a pessoa comete o vazamento do dado. É alguém que se aproveitou de falar e pegou. Então, quando ela está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, é mais difícil disso acontecer. Não é impossível, mas é mais difícil, certo? Vamos falar desse assunto agora com o Fernando Nakagawa, que é diretor do CNN Business, e vai ajudar a gente a entender um pouco mais esse cenário. Porque, claro, é uma questão de segurança internacional, não há dúvida nenhuma. Mas também tem uma questão econômica por trás disso. Sim, as coisas estão andando bem pertinhas nessa história, Marcos. Boa noite. Boa noite. É muito interessante ver tudo isso que está acontecendo, que os especialistas estão chamando até de Guerra Fria Digital. Aquela mesma Guerra Fria lá dos anos 80, anos 90, que agora tem uma nova roupagem. Basicamente, a Rússia está sendo acusada ao longo dos últimos meses de roubo de dados, e a China ali também de espionagem, mas com uma visão mais comercial, do tipo, vou acabar com a sua credibilidade para tentar. Então, o que é o interesse, né? O interesse é o interesse financeiro, o interesse comercial. Tá? Imagina vocês irem a um médico, entregar a saúde de vocês a um médico que tem os dados dele vazados, que vocês não confiam nele para cuidar dos dados. Vocês colocariam a vida de vocês na mão de uma pessoa que não cuida nem dos dados? É uma reflexão importante para fazer, né? Se ele não cuida dos dados, como é que ele vai cuidar de vocês? Então é essa a importância da gente ver, né? Que a responsabilidade que a gente tem é muito grande com os nossos dados. A gente cuida da nossa saúde, a gente cuida de coisas que são importantes para nós, né? Mas às vezes a gente não cuida de coisas, sinais, né? Tá dando sinal, Bino, isso aí é cilada, Bino. Ah, não, mas não pode ser. Não, tem jeito de pato, caminha que nem pato, tem pena de pato, tem pato de pato, tem bico de pato. Não é pato. A probabilidade que seja pato é grande, né? Se não cuida dos dados, vai cuidar como? Do quê?